Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou um pouco melhor, viu? O cabelo já tá mais arrumadinho. O Pedro, graças a Deus, tá bem, dormiu bem durante a noite, conseguimos dormir da meia-noite às 6, então hoje estou bem melhor. Mas infelizmente é um dia. Vou colocar essa almofada aqui para ajudar. É um dia muito triste, tanto para mim quanto para as mulheres do blog, que eu quero informar vocês, principalmente para minha família, porque uma das nossas seguidoras está internada em Goiânia, na UTI. É a Cíntia, a minha prima, primeiro grau, né, filha da minha tia. E infelizmente a Cíntia vem enfrentando problemas de saúde há vários anos e nos últimos meses a parte renal se complicou e ela está na UTI desde ontem. Então, o que eu peço para vocês é que vocês orem por ela, para que cumpra o propósito na vida dela e o propósito de Deus, né? Que não aceitemos nenhuma partida precoce, né? Mas que ela vai encontrar com o Senhor apenas quando todo o propósito de Deus se cumprir na vida dela. Que vocês orem também, né, pra minha tia, ela chama Yolanda, para que Deus dê estrutura, dê controle emocional, porque nós já perdemos uma prima com a mesma doença, que é a irmã da Cíntia. Ela já faleceu há alguns anos. Então, nós precisamos orar para que Deus intervenha, porque é uma dor muito grande, né? Nós que somos mães conseguimos imaginar ver um filho nessa situação, sendo que já perdeu. Então, que você coloque nas suas orações. O nome dela é Cíntia e é uma das nossas seguidoras, né? Eu sei que os anjos do Senhor estão em volta daquele leito de hospital e eu sei que nada acontece sem a permissão de Deus. Então eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Hoje eu convido vocês para fazer um intensivão. Por quê? Porque agora são 8h30 da noite, 20h30 mais ou menos, e o meu filhote já dormiu. Não deixei ele dormir durante o dia hoje. Então eu tô pensando em fazer talvez 5 dias direto, mas eu vou dividir o vídeo, mas se eu vou ficar com a mesma roupa, será um intensivão. Então eu vou gravar tudo agora e eu vou dividir para vocês, para que a gente avance, né? Precisamos avançar nessa leitura, porque estamos atrasados. Vamos lá? Hoje é referente ao dia 29 de janeiro ainda. Precisamos encerrar janeiro, meu Deus. Vamos. Nós vamos conseguir, eu não tenho dúvida. O motivo a gente já conversou antes de ontem, né? Pelo qual tudo isso aconteceu. Então, como não há mais empecilho, eu estou gravando o máximo que eu posso. Vamos lá? Então, Êxodo 34. Então, disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Aqui, não sei se vocês lembram, mas Moisés lançou as tábuas no chão quando ele viu que o povo tinha se rendido à idolatria, né, daquele bezerro, como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim ao cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedras nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face,
clamou: Jeová, ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grandes em beneficência e verdade, que guarda beneficências em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos pais, até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, vá agora, ó Senhor, no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Versículo 10. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faz contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então não era para fazer aliança com o povo que estava habitando na terra que Deus ia dar. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifique aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas no seu sacrifício. Ou seja, aquela terra é uma terra de gente idólatra. Então não era para fazer aliança, não era para ter amizade, né? Não era para ter acordo entre eles. Porque Deus abomina a idolatria. E tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também seus filhos se prostituam após os seus deuses. Então nem era para ter relacionamento, né? Não farás para ti deuses de fundição. E isso vale para você que está aí do outro lado. Não tenha na tua casa deuses fundidos de barro, de ouro, de prata, de marfim, de seja o que for, né? As festas dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib. Porque no mês de Abib saíste do Egito. Tudo o que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre resgatará como um cordeiro, mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, todo primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na armadura e na sua sega descansarás. Também guardarás as festas das semanas, que é festa de primícias da sega do trigo, e a festa que colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações diante de ti e alargarei o seu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E este Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu às tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele.
Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não concedereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Não acendereis fogo. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de cordeiro, tinta de vermelho, peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, todos os seus utensílios, e os pães da propiciação, e o castiçal de luminário, os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para luminário, o altar de incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, o incenso aromático, e a coberta da porta da entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo do cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio. Versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés. Então saiu todo mundo, né? E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Não precisava de oferta, né, gente, para que tudo isso aqui fosse viabilizado. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugos, o trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal e trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra de serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras.
E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. As especiarias e azeites para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra do Senhor, ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em artifício de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan. Encheu de sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre, e a mais engenhosa do bordador, em pano azul, em púrpura e em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo toda obra e inventando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra e o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra de fazê-lo. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E fizeram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Havia generosidade, né? Deus tinha pedido um tanto e eles tinham levado muito mais. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de pano azul e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois, fez laçadas de fio azul da borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim, última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez a borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez uma cortina, e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Essas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte, e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Versículo 19. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro,
tintas de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugo. E também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira e de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. As fez 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas, fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas de baixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. E outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. Quantos detalhes, né? E fez com que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e suas argolas, os lugares das bases. Fez de ouro as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu do pano azul e de púrpura e de carmesim de linho fino torcido, de obra de esmeralda fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro, e os seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu do pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes e suas cabeças e suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Muitos detalhes, queridos. E encerramos a leitura referente ao dia 29 de janeiro ainda. Agora eu vou editar esse vídeo rapidinho, enquanto ele sobe pro blog, eu volto para gravar mais, nesse intuito de fazer esse intensivão hoje, tá bom? Agora eu volto.